Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Cuidado que ninguém engane vocês. Então, aí vem, primeiro sinal. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Jesus profetizou que muitas pessoas viriam no nome dele, como se fosse enviado por ele, mas na verdade eram falsos profetas. Agora, imagine. A essa altura, Jesus estava no Monte das Oliveiras, com 12 discípulos, acossado pelos judeus, rejeitado pela maioria do povo, e ele diz assim, vai ter um dia em que falsos profetas vão se apresentar em meu nome. Como é que Jesus podia saber isso? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Como pareceu que ia dar mesmo. 10 negaram, um traiu e o outro negou, né? 10 discípulos fugiram quando Jesus foi crucificado, Pedro negou e Judas traiu. Então o movimento de Jesus tinha tudo para dar errado. E aqui ele começa dizendo, vai chegar um dia em que profetas vão chegar dizendo, eu sou Jesus. Quer dizer, ou ele era um megalomaníaco, ou ele sabia exatamente o que é que ele estava dizendo. Surgimento de falsos profetas. Desde que Jesus disse isso até o dia de hoje, não passou um dia na história da igreja que não se levantasse um novo falso profeta trazendo uma doutrina nova e diferente daquela doutrina dos apóstolos. Verso 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Outra vez, quando Jesus falou isso, a Palestina o mundo estava debaixo do Império Romano, que mantinha a paz pela força da sua máquina militar. Era uma paz forçada, chamada Pax Romana. Não tinha guerra entre os povos, porque os romanos não deixavam. Eles policiavam para que os países convivessem bem. Então não tinha guerra, àquela altura, no Império Romano. Não tinha. E a guerra vai acontecer alguns séculos depois, quando o Império Romano é invadido. Mas numa época em que não tinha guerra, Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E aí ele disse, é necessário que isso aconteça. Por que é necessário que guerras como essa aconteçam? A invasão da Ucrânia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não tem um dia que não se passe que não tenha notícia de alguma guerra acontecendo em algum lugar desse planeta. Eu imagino que a razão pela qual Jesus diz que é necessário que as guerras aconteçam é porque é dessa maneira que Deus mostra para a humanidade. Está vendo que vocês não sabem resolver os seus próprios problemas? Estão vendo o quanto vocês precisam de um rei da paz? Estão vendo o quanto vocês precisam de mim? Estão vendo quão profundo o pecado entrou no coração humano? Estão vendo quanta insensibilidade, dureza de coração e falta de sabedoria assola a humanidade, a ponto de que vocês promovem guerras, se matam uns aos outros? É necessário que isso aconteça, para que justifique a vinda do Rei da Paz. Porque se a humanidade pudesse resolver seus próprios problemas, se a ONU resolvesse seus próprios problemas, se houvesse paz entre as nações, que necessidade nós teríamos da chegada daquele que é o Rei da Paz, que vai destruir os ímpios e instalar o seu reinado eterno de justiça e de verdade? É necessário que isso aconteça. E aí Jesus disse, mas ainda não é o fim. E uma boa palavra para aquelas pessoas que acham que dizem que qualquer bomba que solta lá no Oriente Médio, Jesus está voltando. Isso é profecia se cumprindo, né? Isso aqui é a profecia de Ezequiel, não sei o que, está chegando. Olha, é de hoje para amanhã a vinda de Jesus. Ainda não é o fim. As guerras, elas não marcam a chegada da vinda de Jesus. Elas são um sinal seguro de que Jesus sabia o que estava dizendo. O ponto desses sinais, eu quero que você preste atenção aqui, o ponto desses sinais que Jesus vai colocar aqui, não é para dar a você elementos para você marcar o dia da vinda de Jesus, mas dá certeza a você, porque numa época em que essas coisas pareciam impossíveis, Jesus profetizou que essas coisas aconteceriam, e elas aconteceram exatamente como ele disse que haveria de acontecer. Então, se ele acertou nessas coisas, então ele também está certo quando ele diz, eu vou voltar. Eu vou voltar em guerra. Então, os sinais servem para nos assegurar da veracidade das palavras do nosso mestre. Como essas guerras por aí que foram preditas por ele. Ele disse isso na época em que tinha paz. Porque se levantará nação contra nação, verso 8.
Haverá terremotos em vários lugares, também fomes, como eu disse, Lucas acrescenta pestes, e a gente pensa na pandemia. Essas coisas são o princípio das dores. Lembra da analogia da mulher? Ele diz, isso é o princípio das dores, não é o fim, não chegou a hora de dar à luz ainda. Isso é o princípio das dores. Continuando no verso 6, estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro sinal que Jesus Cristo disse foi o surgimento de falsos mestres. Cheque. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Cheque também. As pessoas vão perseguir vocês, a perseguição dos discípulos de Cristo numa época em que parecia impossível. Por que as pessoas iriam perseguir? Os discípulos de um galileu que morreu crucificado pelos romanos, rejeitado pela liderança, que tinha somente 10 discípulos acovardados, fechados numa sala, com medo dos judeus. Perseguição por quê? Eles não representavam ameaça nenhuma. Então, numa época em que a fé em Cristo não representava ameaça nenhuma, e não tinha a menor possibilidade de que virasse a maior religião do mundo, como é hoje, Jesus disse, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão levados diante dos reis e dos governadores. Volto a dizer, ou ele era um megalomaníaco, ou ele sabia o que ele estava dizendo. Ou ele sabia o que estava dizendo, porque a última coisa que se poderia pensar é que o cristianismo chegaria a um tamanho e a uma importância e uma influência tal que os reis e governadores iriam dizer, vem cá, traz esse pessoal para cá. Que movimento é esse aí? Por que vocês estão fazendo tanto alvoroço e criando tanta confusão? O que é que vocês acreditam? Numa época quando isso parecia impossível, Jesus profetizou que os seus discípulos seriam perseguidos. Mas ele deu um consolo. Ele disse, não se preocupem, o Espírito Santo vai ajudar vocês na hora de vocês se defenderem diante dos reis, dos governadores, diante dos juízes e dos tribunais e das sinagogas, onde vocês serão levados. É claro, esse texto aqui tem uma promessa da ajuda do Espírito Santo que não deve ser usada para o pessoal dizer, nós não precisamos estudar a Bíblia. Na hora de pregar é só abrir a Bíblia em qualquer lugar e o Espírito Santo vai dar a você a palavra para que você pregue, para que você fale. Não é nada disso. Você diz, mas pastor, você não está pregando de improviso? É que eu já preguei nesse sermão, esse texto várias vezes, já estudei muito esse texto. Então não é improviso, estudei a palavra. Não é? Eu já meditei, já dividi, escrevi um livro a respeito disso aqui. Então não é de improviso. Eu não acho que essa promessa do Espírito Santo ajudar o pregador é motivo para o pregador ser preguiçoso, despreparado e vir para a igreja para falar o que der na cabeça, como em algumas igrejas é estimulado. Mas o pregador precisa estar pronto para isso, porque essa promessa aqui é para quando você estiver preso. Quando você estiver preso e for levado para se defender, aí tudo bem, você não tem condições. O Espírito Santo vai ajudar você. Mas se você pode estudar, se preparar, então é isso que Deus quer que você faça. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores. E desde que Jesus falou isso, o cristianismo passou a ser, de fato, perseguido. É a religião mais perseguida do mundo, é o cristianismo. Anualmente, milhares de cristãos são mortos pela sua fé, presos, açoitados, perseguidos. Existe a perseguição simbólica, que é aquela perseguição que é feita silenciosamente, usando o Estado, usando o direito, usando a força civil e por aí vai. Essas coisas, disse Jesus, são o princípio das dores. Verso 11, quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que vocês vão dizer, mas digam o que for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O Senhor Jesus fecha esse terceiro sinal. O quarto é a divisão que vai haver entre famílias. No verso 12, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará ao filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão.
Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus profetizou que ele se tornaria tão importante e que a pessoa dele seria tão influente que pessoas haveriam de amá-lo mais do que a sua família e que estariam dispostos, inclusive, aqueles que eram contra Jesus, a entregar os discípulos de Jesus, mesmo com laços de parentesco. Mais uma vez, Jesus profetiza uma coisa que parecia impossível, que pessoas o amariam de tal forma e dariam a ele o primeiro lugar na sua vida, inclusive mais do que a sua própria família, a ponto de que os próprios familiares seriam os primeiros a perseguir os cristãos. O pai entregando o filho para ser morto por conta da fé e vice-versa. Com isso, Jesus aponta para a lealdade, fidelidade, amor e compromisso que a sua pessoa haveria de levantar entre os seus seguidores, a ponto disso aqui acontecer. Então, não pense que o fato de você ser cristão vai resolver problemas de relacionamento na sua família. Talvez piore até. Né? Talvez piore até. E não são poucos os que estão aqui nessa noite e que sofrem por conta de perseguição de familiares, exatamente por causa do nome de Jesus. Muito bem. No verso 13, o Senhor Jesus diz que aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele estava se referindo ao fato de que no verso 12, ele diz: há filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Morrer por Cristo era muito comum no século I. Os mártires, eles são considerados a sementeira da igreja, nas palavras de um pai da igreja, porque o sangue deles irrigou o chão do Coliseu. Foram entregues aos leões, foram decapitados à espada, foram crucificados. A areia do Coliseu era tingida de vermelho com o sangue dos mártires. Se você fosse cristão naquela época, havia uma possibilidade muito grande de que você fosse morto, especialmente depois da ascensão no Império Romano do imperador Nero, meados da década de 60. Havia chance de que você pudesse ser preso e lançado aos leões na arena. E, embora nós costumamos elogiar, louvar, engrandecer os mártires, porque não foram poucos, os que morreram fiéis até o fim, gente queimada, que não abriu mão, gente que tinha grupos que eram levados, de mártires que iam levados para a arena para ser comido pelos leões, e eles entravam cantando. E a cantoria deles era tão alta e tão alegre que os romanos cortavam a língua deles antes deles entrarem, para que eles não pudessem cantar. Entravam cantando e louvando a Deus, mas agora não podiam mais. Muitos morreram na fé. Mas o outro lado da história é que houve muitos também que na hora do vamos ver, eles disseram: eu prefiro a vida. E eles apostataram, eles abandonaram a fé em Cristo Jesus. Essa história também precisa ser contada, porque nem todo mundo tinha condições de enfrentar um leão, uma cruz, uma espada, uma fogueira e ainda continuar firme na fé em Cristo Jesus. Que Deus julgue aqueles que fizeram isso, porque nós não temos condição de saber se eram realmente crentes e na hora da verdade eles se acovardaram, ou então eles preferiram apostatar de Jesus finalmente para poder salvar a sua vida. Por isso que Jesus disse: aquele que ficar firme até o fim aqui é o martírio, o contexto aponta para isso, né? O fim aqui é um martírio. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Mas, pastor, e a gente não ensina que a segurança da salvação não é uma coisa de Deus? Não é Deus que faz isso? Uma vez salvo, salvo para sempre? Esse é o último ponto do calvinismo, né? A perseverança dos santos. Deus sustenta aqueles que são seus. É verdade, Deus sustenta aqueles que são seus,
Mas os seus, sabendo disso, devem perseverar na fé, utilizando os meios que Deus deixou para isso: oração, comunhão, leitura da Bíblia, meditação, participação na vida comunitária do povo de Deus, para o fortalecimento mútuo da fé. Se você começa a relaxar os meios de graça, aqueles meios que Deus deixou para fortalecer a sua fé, e vier uma perseguição, eu não sei o que vai acontecer com você, eu não sei quão forte você estará para enfrentar o carrasco, para enfrentar a prisão, ou para enfrentar aí os processos, ou enfim, toda a adversidade que isso pode causar. O que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus aqui, então, é a primeira parte do sermão dele, aqui é chamado sermão escatológico, onde ele define aquilo que ele mesmo chamou o princípio das dores. E ele disse, ainda não é o fim. Tem uma parte que eu pulei aqui, que é o verso 10, quando ele diz, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Agora, mais uma vez, pensa nisso. Jesus com um grupinho de 12, no alto do Monte das Oliveiras, e ele dizendo, um dia o meu nome vai ser anunciado em todas as nações. Era louco. Ou ele era o Filho de Deus que sabia todas as coisas. Um dia o meu nome vai ser anunciado como o único Salvador ao mundo inteiro. Disse Jesus lá no alto do Monte das Oliveiras, preste a ser traído por Judas, e negado por Pedro e abandonado pelos outros 10. Disse ele, era necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Quando a gente fala disso, quando a gente interpreta essa passagem, a gente não quer dizer que o evangelho tem que ser, que todo mundo que existe no planeta, num determinado momento, tem que ter ouvido o evangelho para que Cristo volte. Porque isso nunca vai acontecer, não tem, humanamente falando, isso é impossível. Sempre está nascendo, nesse exato momento deve estar nascendo uns 300 mil bebês no mundo, né? Então, a qualquer momento que Jesus voltar, sempre vai ter gente que nunca ouviu, e não vai ter condições de ouvir, a não ser nos próximos 3 ou 4 anos. Então, a interpretação melhor disso aqui, entendendo que a palavra nações é etnia, então, o sentido é esse, que o evangelho será pregado a todas as etnias, não a cada membro, mas que representantes de todas as raças e povos terão ouvido o evangelho. O evangelho terá sido pregado aos povos, não quer dizer cada indivíduo, mas as diferentes nacionalidades, etnias, raças, tribos, povos e nações que existem no mundo, línguas que existem no mundo. E nesse sentido o evangelho avança. Desde que Jesus falou isso, a igreja se envolveu num trabalho agressivo de evangelização, tradução da Bíblia, porções do Evangelho, missionários que vão ao mundo, aprendem uma nova língua para anunciar Cristo e assim por diante. Isso tem continuado até o dia de hoje, sem mostrar sinais de abatimento, mas ainda tem muita coisa para fazer. Assista a pregação completa pelo link na descrição.